Em um mundo cada vez mais barulhento, raso e distraído, onde as pessoas trocam significado por entretenimento e confundem prazer com felicidade, eu senti a urgência de criar este canal. Não por vaidade, não por aplauso, mas por necessidade existencial. Porque há uma dor silenciosa que poucos conseguem nomear. A dor de ver o mundo com profundidade em meio a uma cultura de superfície. Enquanto a maioria corre atrás de likes, status e distrações, há aqueles poucos que se perguntam: qual o sentido de tudo isso? Este canal nasceu para esses poucos, para quem sente demais, pensa demais e carrega o peso de enxergar o que a maioria prefere ignorar. Para quem se recusa a viver no modo automático, para quem percebe que há mais sobre a pele da realidade, sobre os gestos, as palavras e os silêncios. Aqui, a filosofia não é abstração, é bússola. E a psicologia não é uma teoria, é espelho. Se você também se sente um estrangeiro nesse tempo de máscaras e excessos, então talvez, como eu, você esteja em busca de algo real. Bem-vindo ao Ecos do Inconsciente. Aqui as perguntas importam mais do que as respostas, e o mergulho é sempre mais profundo que a superfície. Eu peço que você deixe seu like logo agora no começo, senão você esquece. E no final, deixe um comentário. O que você pensa importa para mim. Antes de começar esse canal, confesso que uma pergunta me perseguia. Quem sou eu para falar sobre esses assuntos? E se as pessoas odiarem o que eu tenho a dizer? E se disserem que eu não sei o que estou falando? Esses eram os pensamentos que invadiam a minha mente. Mas depois de muita reflexão, eu percebi uma coisa. O maior erro seria silenciar o que eu realmente acredito, só por medo de julgamento. Se você já esteve em uma situação em que você tem que começar algo ou fazer uma apresentação diante de um grupo de pessoas, então tenho certeza que você já teve uma emoção semelhante. É o medo de ser julgado, aquele medo que nos mantém presos, nos impedindo de alcançar nosso verdadeiro potencial. Para entender por que nos importamos tanto com o que os outros pensam sobre nós, temos que ir de volta ao início da história humana. O homem, como muitos outros animais, evoluiu para se tornar social. Nossa sobrevivência dependia de uma união estreita, comunidades, tribos e clãs. Com isso, teríamos companhia para caçar, faríamos abrigos e protegeríamos uns aos outros dos predadores que ousassem nos atacar. Estar juntos nos fez prosperar. Naquele período, ser expulso do clã quase sempre significava a morte. Sem as tecnologias que temos hoje, fazer abrigos, caçar e se proteger era quase impossível para uma pessoa que estivesse sozinha. Felizmente, hoje, nossa sociedade evoluiu para um ponto em que não precisamos mais nos preocupar com predadores. Estamos munidos de ferramentas e recursos para fornecer alimentos, roupas e abrigo para nós mesmos, sem a necessidade de fazer parte de um grupo. Mesmo assim, ainda existe os que estão mal adaptados à nossa realidade atual. Então ficamos com medo de ser deixados de fora. Hoje temos medo de ser cancelados no Twitter por causa de algo que dissemos ou receber comentários de haters no YouTube. Pessoas dizendo que sua voz está se tornando redundante e chata, ou que o seu cabelo não está bem, e até mesmo da sua roupa eles falam. Você vê que esse sentimento de ostracismo piorou lamentavelmente por causa das mídias sociais. Criando likes e dislikes, trouxemos à tona essa necessidade de nos sentir validados e vistos. Em poucos minutos, você pode ver quantas pessoas o apoiam, e esse número pode ser viciante. Chega ao ponto em que paramos de dizer o que realmente queremos dizer e, em vez disso,
começamos a dizer as coisas que sabemos que nos dará mais curtidas. Antes que você perceba, você está publicando certos pensamentos, fotos e declarações específicas para obter atenção e validação de outras pessoas. Quantas vezes você viu seus influenciadores e criadores favoritos de repente se vender? Onde parece que eles não são mais autênticos, apenas fazendo ou dizendo coisas que eles sabem que vão agradar o algoritmo. E esse é outro motivo que me fez criar esse canal. Pois o que acontece nas grandes plataformas sociais é que os conteúdos mais profundos, questionadores ou emocionalmente sensíveis quase nunca têm o alcance que merecem. O algoritmo prioriza o que é rápido, fácil de consumir, superficial. Aquilo que mantém as pessoas rolando a tela sem pensar. Vídeos que provocam reflexão, que cutucam as feridas, que mostram o lado sombrio da condição humana, esses geralmente ficam invisíveis. Não são considerados amigáveis para os anunciantes e acabam sendo empurrados para o fundo, como se a verdade precisasse ser escondida. A realidade é que vivemos numa época onde o desconforto virou algo a ser evitado a qualquer custo. E quando alguém se propõe a falar de temas mais densos, o sistema tenta silenciar. Esse tipo de condicionamento social faz as pessoas entrarem na linha e pararem de falar qualquer coisa que possa ofender as pessoas que controlam o mundo. É como se te dissessem que existe liberdade de expressão, mas apenas quando seu microfone estiver desligado. Quando criança, sempre me senti diferente. Claro que eu tinha amigos e queria fazer parte do grupo social, não muito. Mas eu tinha perguntas que as pessoas simplesmente não gostavam de discutir. Quem quer falar sobre a morte e a vida após a morte no pátio da escola? Devido a isso, me senti diferente de todos os outros, como uma peça de um quebra-cabeça, mas de outro conjunto. E então eu cresci preocupada que todos me viam como estranha e diferente. Sendo assim, tentei o meu melhor para esconder meu medo existencial e me encaixar como todos os outros. Se você está assistindo a este vídeo agora, há uma grande chance de que você também tenha sido uma criança como eu, que estava tão preocupada em ser excluída que protegia o seu verdadeiro eu, só para não ser vista como diferente. E se você ainda está nessa condição, ouça bem. Pare de se importar tanto com o que os outros pensam e comece a viver sua vida autenticamente. Sim, se importar com o que os outros pensam é saudável, porém, torna-se doloroso quando tentamos mudar quem somos apenas para sermos queridos pelos outros. Você aproveitaria muito mais o seu tempo nessa rocha flutuante se escolhesse viver seu eu autêntico. E se alguém te rejeitar por isso, você saberá que essa pessoa não merece dividir essa jornada com você. Agora, se isso parece um sonho elevado e não realmente fundamentado na realidade, eu te entendo. Porque a triste verdade de tudo isso é que precisamos ser julgados de forma justa pelos outros. Em sua essência, é isso que faz nossa sociedade funcionar. Concordamos que algo é lei e quem quebra será julgado. Concordamos com certos princípios morais e quem quer que os quebre é socialmente condenado ao ostracismo. Somos julgados em nossos locais de trabalho, na escola, em nossa sociedade como um todo. Por mais triste que pareça, fofoca e ostracismo ajudam o bem maior do grupo. Em 2014, o professor de Stanford, Rob Weiler, liderou um estudo que explorou a relação entre fofocas
e ostracismo à harmonia e à funcionalidade de grupos experimentais. Neste estudo, Hobbes descobriu que grupos que permitiam que seus membros fofocassem e eliminassem os membros com baixo desempenho foram capazes de sustentar a cooperação e prevenir o egoísmo muito melhor do que grupos que não foram autorizados a fazer isso. Quando pensamos em ostracismo, quase sempre o vemos de forma negativa. No entanto, o estudo provou que ele tem um papel muito mais importante na prevenção de que os fracos e vulneráveis sejam intimidados e explorados. Você já esteve em um grupo para um projeto escolar apenas para perceber rapidamente que havia uma pessoa que simplesmente não faria nada porque sabia que o grupo compensaria sua falta? Como isso fez você se sentir? Agora imagine que você pudesse remover essa pessoa do grupo e depois fofocar para outros grupos sobre o quão ruim fica um grupo com esses participantes na equipe. Pode parecer duro no começo, eu entendo, mas por causa do nosso medo inato de sermos condenados ao ostracismo, na maioria das vezes essas pessoas veriam a realidade do que estão fazendo e certamente agiriam melhor quando reconvidadas para um outro grupo. Isso também evitou que essas pessoas egoístas explorassem os mais vulneráveis do grupo e permitissem que elas atingissem seu potencial máximo sem medo de serem exploradas. Os pesquisadores concluíram que a exclusão obrigou os participantes a se conformarem com um comportamento mais cooperativo do resto do grupo. Então, sim, precisamos ser bons jogadores de equipe para o bom funcionamento da sociedade. No entanto, fazer parte de um grupo nunca deve ser às custas da nossa própria individualidade. Nunca deveríamos ter tanto medo de sermos condenados ao ostracismo a ponto de não dizermos as coisas que nos importam por medo do julgamento. Precisamos perceber que chegamos a um ponto em nossas vidas em que começaremos a avaliar tudo o que nos foi ensinado quando crianças. Quando você começa a superar velhas crenças e entrar em novas, não se deixe conter pelo medo do que todos com quem você cresceu pensariam. Se importar com o que os outros pensam é necessário para o bom funcionamento da sociedade, mas quando se importar com o que os outros pensam afeta nossas habilidades de tomar decisões por nós mesmos, é o momento que você precisa fazer uma pausa e reconsiderar. Você é uma pessoa com seus próprios pensamentos, ideais, sonhos e objetivos. Não deixe o medo de ser odiado impedi-lo de expressar isso. Você quer abandonar a faculdade de Direito para se tornar um caminhoneiro, pois anseia por liberdade e a vida preso dentro de um escritório simplesmente te enlouquece? O que as pessoas pensariam? Você quer começar um canal no YouTube? O que as pessoas pensariam? Você quer estar com alguém de uma cultura ou religião diferente? O que as pessoas pensariam? Essa pergunta impede muitas pessoas de fazer o que amam. É como uma corrente que nos prende o pescoço e nos deixa sem espaço para respirar. Somos como elefantes de circo, retidos por uma corda amarrada a uma cadeira de plástico, que só existe na nossa imaginação. A liberdade suprema é ter coragem de ser odiado, a ousadia de permanecer firme no que você acredita, mesmo quando a multidão está dizendo outra coisa. A coragem de se levantar quando todos os outros estão sentados, de correr quando todos os outros estão parados. A coragem de ser você mesmo, autêntico, independentemente do que todos ao seu redor dizem para você ser. Desenvolver a coragem de ser odiado não é fácil. Lembre-se de que está em nossa natureza se importar com o que as outras pessoas pensam. Meio que desviar disso, mesmo que minimamente, significaria ir contra a nossa própria biologia, e isso nunca é muito fácil. Mas a boa notícia é que podemos realmente fazer isso. A primeira e mais importante coisa é perceber
que todos como você estão preocupados com suas próprias inseguranças. Quando saímos para o mundo, estamos muitas vezes tão consumidos por nossas próprias inseguranças que sentimos como se todos os outros estivessem pensando em nós e nos condenando. Mas a realidade é que muitas vezes, assim como você, as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas que não estão realmente pensando em mais ninguém. E quando elas falam de nós, muitas vezes projetam suas próprias inseguranças em nós, tentando nos derrubar para se sentirem melhor sobre si mesmas. Não os deixe fazer isso. A diferença entre ostracismo e os primeiros humanos e o que temos hoje é que com os primeiros humanos eram apenas seus parentes mais próximos e membros de seu clã que poderiam expulsá-lo. Porém hoje, por causa das redes sociais, qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre nós, compartilhar essa opinião e somos forçados a saber disso. O problema com isso é que estamos recebendo críticas de pessoas que não aceitaríamos conselhos. Pense nisso. Se você não deixaria um estranho entrar em sua casa por medo de invadir sua privacidade, por que você os deixaria entrar em sua cabeça, o lugar mais privado de todos? Às vezes, as pessoas que o julgam e não permitem que você viva seu verdadeiro potencial não são os estranhos. São seus amigos de infância, seus parentes. Quando este é o caso, precisamos nos lembrar que as consequências de viver fora do grupo não são tão sinistras como costumava ser. Você tem as ferramentas e os recursos para prosperar longe de seu grupo principal. E de fato, você pode encontrar outro grupo para se juntar, um que o aceitaria como você é e não tentaria forçá-lo a ser algo que você não é. Eu sei que disse algumas coisas negativas sobre mídias sociais, mas há alguns pontos positivos também. Neste cenário, onde você não mais se sente parte do grupo em que você nasceu ou cresceu, a internet oferece a você uma comunidade de pessoas que estão dispostas a aceitá-lo. Você só precisa reservar um tempo para encontrá-las. Lao Tzu escreveu: preocupe-se com a aprovação das pessoas e você será seu prisioneiro. A coragem de ser odiado é a chave que abre as portas da prisão e te coloca livre para ser a pessoa que você sempre quis ser. Este canal existe para quem se sente fora do lugar, porque talvez o seu lugar seja exatamente aqui. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.